Como que é um pesquisador no mundo corporativo? Sim, Como que... eu até outro dia eu participei de um congresso e fui como painelista para falar exatamente isso. Como é que você aplica, né? E eu até falo assim, cara, a gente tem tanta... Na medicina, é muito comum. Sim. Verdade. Você vai olhar os artigos científicos e os alunos são preparados para entender o artigo, tá? Porque artigo científico não é fácil. Não é fácil de ser construído. Não é fácil. Ela é... É médica, né? É. E vocês são preparados para entender, porque você fala, meu, é a vida... Tu não vai, não... Você não é achômetro, né? Você tem que estar baseado, até para se proteger Exatamente. legalmente. Né? Então, você não... eu vou ler um livro sobre... Cara, a pesquisa na medicina acadêmica, ela é forte e os alunos são treinados para entender aquele artigo, que não é fácil. Por quê? Tem um rigor metodológico. Você não é uma consultoria, você não, né? Tá vendo? Tem um rigor metodológico grande para aquela pesquisa. Quando você chega nas ciências sociais, assim, primeiro que você não... quando eu cheguei no mestrado, eu falei, nossa, eu não sei nem ler. Assim, eu faço uma resenha, zero, né? Tipo, não sei fazer resenha. Eu fiz um parágrafo com bullets. Eu fiz uns bullets e falar, isso não é resenha. A resenha é você olhar, você resumir e você colocar a sua opinião. Só que para você colocar a sua opinião, você tem que ter estudado outras coisas e trazer conexões. Nas ciências sociais, assim, na administração e tudo mais, infelizmente, na faculdade você não... Ou na tecnologia, sei lá... Isso não é ensinado. Aí você cria uma barreira, você fala, meu, puta, que difícil que é isso daqui. E não é. Cara, é uma questão de você formar pessoas que conseguem entender metodologias de pesquisa. Quando você vai para a organização, piorou, né? Assim, você fala, meu, lá vem. Por quê? Eu fiz um mestrado e doutorado profissional. Então, eu tinha uma parte acadêmica forte, porque precisa ter um embasamento. Então, quando eu falei aqui você tem que ter proatividade, você tem que ter... Cara, faz todo sentido. Sim, isso é uma teoria de empreendedorismo corporativo. E, né, e você fala, mas não é óbvio. Sim, mas é uma teoria. E aí, quando você vai para a organização, o que acontecia muito, na minha opinião? O acadêmico, ele é catedrático, ele fala de uma forma, ele não sei o quê, nananã. Quando ele chega na organização, ele precisa falar a linguagem da organização, ele precisa falar a linguagem da gente. Então, para mim, foi um pouco mais tranquilo, porque eu já vim da organização. Quando eu fui fazer o mestrado-doutorado, era um mestrado-doutorado profissional, ou seja, eu estou lendo as literaturas, as teorias e tudo mais, e eu já tenho que pensar como eu aplico isso. Então, quando eu vou... E aí ajuda até ter sido professorinha, né? Porque eu falo assim, eu preciso traduzir. É que nem tecnologia. Antigamente, o cara falava assim, cara, você está falando tecnês para o cara de negócios? Então, na minha opinião, assim, você começa a tirar essa barreira quando você pega um mestre, doutor, ou não sei o que, nananã, e começa a falar de uma linguagem mostrando que, sim, tem um rigor, porque as pessoas não estão preparadas para ver um artigo acadêmico, nem os meus, os alunos falam assim, professora, deixa eu ver. Pode ver, mas assim, tu não vai entender muita coisa se você... você tem que ter uma lente, um óculos diferente. Então, assim, quando você é um acadêmico que também trabalha na organização, você vai traduzir. Não adianta eu chegar e falar das teorias, não sei o quê, porque Covens, Levin, não vai entender. Então, por que eu não simplifico isso? E aí vem... então, assim, tudo que a gente faz na pesquisa, inclusive nas ciências sociais, é para resolver um problema. É para trazer um diálogo, alguma coisa assim. Então, por que as pessoas não fazem, não deixam, não conversam sobre isso, não trazem isso? Daí se não for acessível, né? Cara, você não perde vai. O propósito, né? Assim, os meus artigos, a minha tese, não sei o quê, elas não servem para nada se não aplicados. Então, aí vem o Blá com a pesquisadora. Cara, essa foi a ideia. Por que eu não coloquei doutora Vanessa, ou Vanessa não sei o quê? Né? Cara, não, vamos conversar. Por isso que é Blá. É um Muito Blá bom. só, né? Entendeu? Uhum. Cara, vamos conversar sobre a pesquisa? E como essa pesquisa vai resolver o teu problema? Ou não vai, mas vai abrir um diálogo, uma discussão ali, entendeu? Tipo, falta gente fazendo isso, na minha opinião. Eu tenho uma ideia, assim, específica que eu vou ter que... assim, cara, eu tenho que traduzir o que eu leio para, inclusive... Eu fiz um artigo da revista Mundo PM, como foi a construção da fintech. Sabe qual artigo que eu me baseei? Eu peguei um artigo de transformação
transformação ágil. E aí, aquelas etapas da transformação, eu falei, cara, aqui não é transformação, aqui é criação. E aí é um artigo acadêmico que eu fui seguindo aquelas etapas, de acordo com a minha pesquisa também do doutorado, de acordo com o que aconteceu, e a gente criou a empresa. Num Você artigo científico. Acompanhou a estética da. Cara, alguém fez aqui um artigo de transformação de agilidade dentro de uma organização. Eu não tinha artigo de criação de fintech, entendeu? Eu olhei aquilo, aquela pesquisa, vou transformar. E a revista Mundo PM, ela tem apesar de ter, né, ela tem você tem que escrever para pessoas que não são acadêmicas. É fantástico, cara. Porque eu tenho que escrever baseado na literatura, alguma coisa, na teoria, de pesquisas, na verdade, isso não é só teoria, né? De pesquisas acadêmicas, uma aplicação na prática. Então, a gente fez esse artigo no final do ano passado. Cara, a gente precisa falar para pessoas, não é complexo. É curadoria. A gente fala muito de fake news, aquelas coisas que não vou entrar em política, que não é o caso. Mas, assim, se tu educa as pessoas a terem curadoria, a terem, sabe, responsabilidade, a ler coisas de pesquisadores que tiveram rigor, cara, assim, alguém já fez esse trabalho, é difícil, mas dá para ser aplicado. Vamos tirar... eu sou acadêmico, eu sou catedrático, eu sou não sei o quê. Cara, todo mundo trabalha para trazer alguma solução.